Olá, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja muito bem. No vídeo de hoje estaremos falando sobre como saber se é Deus falando comigo. Peço que você se inscreva neste canal, caso você não seja inscrito, compartilhe para o máximo de pessoas também poder ser abençoado por este vídeo e você curta também para que o YouTube entenda que o vídeo ele é de edificação e possa também espalhar para todo mundo. Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família neste dia em nome do Senhor Jesus. E vamos lá, palavra de Deus para nós. Salmos de número 1, versículos ou versos 1, 2 e 3. Olha o que está escrito. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Então, o salmista está nos ensinando que nós devemos não estar assentado na roda daqueles que escarnecem das coisas de Deus, que escarnecem da obra do Espírito Santo, que escarnecem da lei de Deus. Mas ele nos convida e nos ensina ao mesmo tempo a ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. E nós somos semelhantes a uma árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer vai prosperar. Então, como eu disse no início, como saber se é Deus que está falando comigo? Muitas pessoas estão sendo levadas por visões, sonhos, profecias, revelações. Aí você há de convir comigo que tudo isso são sinais de Deus, ou não. Deus, através do Espírito Santo, ele concedeu dons à igreja. 1 Coríntios capítulo 12, ali é uma relação de dons espirituais. Entretanto, os dons servem para a edificação da igreja. E nem toda profecia, nem toda revelação, nem todo sonho, ela é de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado para saber se é Deus que está falando comigo ou não. E como então eu vou saber se realmente é Deus ou não? Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer as Escrituras. É por isso que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Eu preciso ler a Bíblia continuamente, diariamente. Se eu tenho conhecimento das Escrituras Sagradas, eu vou saber se aquela profecia, se aquela visão, se aquela revelação, se aquele sonho, ele é de Deus ou não. Muitas vezes é uma mensagem de Deus falando comigo, sim. Mas para eu saber se é Deus, tem que estar em concordância com a palavra de Deus. O sonho, revelação, profecia nunca será em desacordo com a palavra de Deus. Nunca irá contra, porque o que Deus falou já está falado. O que está escrito é o que vale, porque ela é a maior revelação, ela é a maior profecia. Ela é a maior visão para o ser humano. Então está aqui. Então toda profecia, toda revelação, todo sonho, ela tem que estar de acordo com as Escrituras. Essa é a vontade de Deus e é assim que nós vamos entender que de fato Deus está falando comigo. Eu preciso conhecer. Agora, se eu não conheço as Escrituras, se eu não leio a Bíblia, não medito na Bíblia, não faço reflexões sobre a Bíblia, não estudo criteriosamente, minuciosamente ou sistematicamente a palavra de Deus, facilmente e fatalmente eu poderei ser enganado. Por isso que muita gente está aí vivendo uma vida espiritual vazia, muitas vezes destruída, porque ele segue profecias, não segue as Escrituras. Então, o primeiro passo para você saber que é Deus falando contigo é você ter conhecimento das Escrituras. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, quanto mais eu tenho conhecimento de Deus, mais eu serei guiado por Ele, mais eu saberei
que ele está falando comigo, mas conhecerei a sua voz. Então, o primeiro passo, ler, estudar a Bíblia, para você saber se é Deus mesmo que está falando. Segundo ponto, ou o segundo passo, eu preciso orar diariamente. Se eu tenho uma vida de oração com Deus, se eu tenho uma vida de falar com Deus, de dialogar com Deus diariamente, então eu estou acostumado a falar com Ele, então é mais fácil também saber ouvir a sua voz por causa dessa intimidade que eu tenho com Ele. Por exemplo, você reconheceria ou conheceria a voz do seu filho numa grande multidão, chamando por você? Você conheceria ou reconheceria a voz da sua esposa, do seu esposo, ou de alguém bem próximo de você? Dificilmente você teria dificuldade, porque você tem intimidade, você está todo dia com aquela pessoa, ouvindo aquela voz. Então, se você está orando todos os dias, buscando ter intimidade com Deus diariamente, quando vir uma profecia, uma mensagem, uma revelação, alguém, dizendo ser usado por Deus, porque essa pessoa de fato pode estar sendo usada por Deus. Como não? Mas se você, primeiro passo, conhece as Escrituras Sagradas, porque você lê e estuda. Segundo passo, porque você ora continuamente. Você ora todos os dias, você tem um relacionamento com Deus diário, então você já é acostumado com essa intimidade, então facilmente você terá chances, possibilidade de conhecer que é Deus que está falando contigo ou não, ok? O terceiro passo, caso você tenha dificuldade mesmo assim, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, orando a Deus diariamente, você tem alguma dúvida? Procure o seu líder, procure o seu pastor. Procure alguém que tem mais conhecimento da Bíblia que você. Ele vai te instruir, porque a palavra de Deus, ela é a revelação máxima para nós. Então, o teu pastor ele vai te orientar naquela visão, naquela revelação, naquela profecia que você recebeu. Então, você vai tirar a sua dúvida. Inclusive, você pode até pedir confirmações do próprio Deus. Teve uma mensagem? Ficou em dúvida? Busque na palavra com mais intensidade. Ore mais naquele assunto, naquele respeito. Ore mais. Busque mais na palavra. E peça confirmações de Deus. Deus pode usar uma pessoa que você nem conheça e a pessoa fala no mesmo assunto, Aquela pessoa nunca te viu, você nunca viu aquela pessoa. E Deus pode usá-la, ou pode falar com você pelas Escrituras, Ou usar o teu próprio pastor, o teu líder espiritual, que vai te dar um direcionamento. Não é errado você fazer provas para querer ter a confirmação se realmente é Deus falando contigo. Lembra de Gideão? Deus falou com ele, porque eles estavam cercados pelos midianitas. E Deus foi com Gideão e disse para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. O anjo do Senhor aparece e fala essas palavras para ele. Ele fica assustado com aquelas palavras e diz: se o Senhor é conosco, ou se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso com o nosso povo? Então Deus disse para ele através do anjo do Senhor: vai nesta tua força, ele livrará o meu povo das mãos dos midianitas. Deus falando com ele, mas ele queria prova se realmente era Deus. Ele não tinha experiência ainda com Deus falar, Deus aparecer para ele. Então ele foi tirar provas com o próprio Deus. Ele fez 3 provas, e confirmou que de fato era Deus falando com ele. Então é preciso ter muito cuidado. Você não pode se emocionar e ser guiado por qualquer coisa. É Deus que está falando, sim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Oh, meu Deus, é tu que está falando comigo, eu vou fazer isso do jeito que o Senhor está falando. Calma. Você não está dizendo que você não vai fazer aquilo que você está ouvindo como profecia ou revelação. Você está ali ouvindo, mas busque a confirmação. Busque conhecer se procede de Deus ou não, para que você vá bem. Olha o que está escrito. Aquele que medita nas Escrituras, dia e noite, ele vai ser como a árvore que produz. Tudo quanto ele fizer vai ser próspero, porque a palavra já guia a vida dele. Mas volto a repetir que existem os dons espirituais para edificar a sua igreja. Os dons espirituais existem, inclusive na atualidade. Estão em evidências na atualidade. Mas é necessário você ter cautela e cuidado. Lembremos-nos, primeiro passo, precisamos estudar, ler a Bíblia, meditar diariamente. Segundo passo, orar continuamente. E terceiro passo, você procura o seu líder, o seu pastor, caso você ainda tenha dúvida se é Deus ou não que está falando com você.
Agora é bom lembrar que você deve ter uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de santidade ao Senhor. Sempre estar na presença de Deus, como de fato Ele quer. Esse assunto não se esgota hoje, esse assunto ele é muito abrangente, mas eu dei apenas 3 passos para que ajude você em conhecer se de fato é Deus que está falando com você ou não. Deus abençoe grandemente a sua vida e neste momento nós iremos orar. Pai eterno, Pai bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós oramos a Ti nesta hora, Senhor. Te pedimos a orientação, te pedimos o direcionamento para que saibamos discernir a Tua voz, para que saibamos se é o Senhor que está falando conosco ou não. Abençoe meu irmão, minha irmã, dê-lhe a orientação, dê-lhe o direcionamento e que ele, Senhor, seja guiado por Ti, pelas Escrituras Sagradas, pela Tua Palavra. E se o Senhor falar com ele através de alguém, usando alguém na profecia, na revelação, ou algo semelhante, que ele venha, meu Deus, ter o discernimento, ter o entendimento, ter claramente, Senhor, o entendimento, ou claramente, Senhor, saber se de fato é o Senhor falando com ele ou não. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca, Senhor, clarificação na mente do meu irmão, na mente da minha irmã, e que ele seja uma bênção e que seja guiado por Ti e saiba ouvir a Tua voz e discernir quando o Senhor de fato falar. Em nome de Jesus, seja conosco, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus prospere o seu caminho, seja como uma árvore frutífera, meditando nas Escrituras diariamente, orando ao Senhor e, na dúvida, procure o seu pastor. Ele é a pessoa mais indicada e vai te ajudar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.